Exemplo, aqui a gente tem um biomodelo, então é um modelo que é feito em um material polimérico que representa exatamente a mandíbula desse espécimen que a gente tem aqui. E nele a gente pode verificar a adaptação, facilita também a questão de visualização tridimensional do cirurgião. Esse é um material esterilizável, então o cirurgião pode manipular na hora da cirurgia e verificar qual que é a melhor posição, se ele está conseguindo se localizar espacialmente. Então o modelo é interessante para isso. Mas a gente consegue também verificar a adaptação da peça final, do implante. Então, como a gente pode perceber, é um implante que foi feito sob medida para esse paciente. Então, isso a gente consegue perceber que a adaptação desse sistema é realmente muito precisa. Isso é diferente dos sistemas convencionais. Os sistemas convencionais, eles têm tamanhos padrão, tamanhos standard, e o cirurgião tem que dobrar isso na hora da cirurgia, nem sempre conseguindo a melhor adaptação possível, né? Então, como vocês podem verificar nesse planejamento, a gente tem o virtual e o real na mão do Michel, e o relatório, que é esse relatório que a gente está mostrando aqui para vocês, ele vai determinar o tamanho dos parafusos que vão ser utilizados, baseado-se nas informações da tomografia computadorizada, ele vai determinar realmente o comprimento desses parafusos, as margens de ressecção. Então, hoje o relatório Planejamento Cirúrgico Virtual traz muitas informações realmente bem interessantes para que a gente agilize a cirurgia e tenha um resultado melhor. Então, aqui é legal, por exemplo, esse daqui é a representação do guia que a gente vai mostrar agora para vocês. Então, esse daqui é o guia de corte. Esse guia de corte ele vai se encaixar na mandíbula aqui e ele vai determinar a margem de ressecção da minha lesão. E no próprio guia, aqui é o guia anterior, né? Geralmente a gente tem um guia anterior e posterior, mas no guia a gente tem as perfurações que tem um contornozinho hexagonal, são as perfurações que vão estabilizar esse guia em posição, para a gente fazer as osteotomias e as perfurações, e os orifícios arredondados, cilíndricos, eles são os orifícios de perfuração que vão bater com os furos ali da peça. Então a gente consegue agilizar e fica realmente muito mais fácil, lúdico, fica mais dinâmico, a gente consegue realmente um resultado mais interessante. Essa peça propriamente dita, ela já tem o sistema de reabilitação completo. Então o paciente ele consegue, inclusive nos Estados Unidos eles chamam isso de join a day. O paciente já sai do centro cirúrgico com dentes em posição, porque a gente já tem todo o sistema de reabilitação completo, né? Então isso é uma das vantagens que o planejamento virtual consegue proporcionar. Mas o mais interessante disso tudo é como essa peça é feita. Então essa peça que vocês estão vendo na mão do Michel, que é o implante propriamente dito, ele foi feito pela tecnologia de manufatura aditiva, que é o que a gente comumente conhece como impressão 3D. Então hoje a odontologia se beneficia muito disso, fazendo modelos, a ortodontia se beneficia muito disso, os sistemas de alinhadores se beneficiam muito disso, e a gente consegue fazer hoje a impressão já em titânio. Então essa peça ela sai da máquina já impressa em titânio, não existe nenhum tipo de injeção, nenhum tipo de sistema semelhante como eram feitas as próteses PPRs antigas, né? Com cera, as peças eram enceradas, depois eram convertidas. Aqui não, a peça ela sai realmente pronta, e o interessante da manufatura aditiva, da impressão 3D, por ela ser feita camada a camada, a gente consegue agregar algumas considerações muito interessantes nessas peças. Então, se a gente observar na face interna da peça, que é a face que fica em contato com o osso, a gente tem essas pequenas trabéculas, né? Essa pequena montagem, isso na verdade é propositalmente feito na peça para aumentar a penetrabilidade das células sanguíneas e aumentar, no final das contas, a osseointegração, né? Então, nas faces em contato com o osso, que é da onde a gente quer que haja migração celular, as células elas conseguem se aderir bem ali. Nessa região interna, onde tem essas conexões, ela também é trabeculada internamente, para diminuir o peso dessa peça. Então, hoje, os softwares eles permitem... Conseguindo mostrar? Beleza. Os softwares permitem com que a gente analise a peça e verifique se existem pontos que a gente pode remover material ou que a gente pode adicionar material para assim minimizar o peso da peça, o tamanho da peça. Então a peça realmente fica muito leve e com essas considerações, especialmente relacionadas à osseointegração e tratamento de superfície.
E aqui nós temos também, né, David, algumas informações importantes, até o próprio planejamento traz isso para a gente. Então, dentro desse planejamento, a gente consegue saber exatamente, numa região segura, claro que nesse caso o nervo alveolar inferior foi removido, a gente não teria tanta preocupação, mas ainda assim é uma área de fragilidade. Então a gente vai fugir dessa área de fragilidade com um planejamento onde os parafusos vão ser inseridos no comprimento adequado, considerando que não haja também a trepanação desse parafuso na cortical medial, podendo aí ter um dano a alguma estrutura medialmente na face medial do ramo. E além disso, a gente tem algumas áreas internas aqui que não estão aqui à toa, né, David? Isso, tudo isso é proposital. Então essas perfuraçõezinhas que vocês estão vendo aqui são perfurações para sutura, eventualmente se o cirurgião verificar a necessidade de sutura nessas regiões. Adicionalmente, essas peças elas são reguladas, então existe toda uma rastreabilidade dessas peças, o número de lote tem que ser inserido na peça para que, no caso de uma eventualidade, a gente consiga rastrear desde a matéria-prima, lá de trás, da onde veio esse titânio. Então, com esse número, eu sei que, por exemplo, o titânio veio da Rússia, ou o titânio veio o titânio veio da Inglaterra. Esse titânio, por exemplo, é da Inglaterra. A partir dessas etiquetas de rastreabilidade, eu consigo saber. E esse tipo de prótese, ele trouxe um ganho significativo na previsibilidade, principalmente para a reconstrução desses pacientes com grandes ressecções, porque muitas vezes esse sempre foi o grande desafio dos cirurgiões, a reabilitação desses pacientes. Muitas vezes a gente não tinha um enxerto viável, mesmo depois de fazer a reconstrução, para a adaptação dos implantes. Então, da própria prótese, você consegue isso. E isso também só é possível graças a essa qualidade que a gente tem, principalmente nesse ajuste. Então, chega perto para você ver, olha como a placa ela vem muito bem ajustada e já desenhada conforme planejado, com a tomografia, com o programa. Então, isso confere muito melhor uma distribuição de forças para que essa prótese consiga suportar, inclusive, uma carga mastigatória. Então, realmente é um avanço muito grande para a reabilitação desses pacientes. Sem dúvida. E não só isso, a gente reduz muito o tempo operatório. A gente falou de uma cirurgia microvascularizada, onde a gente teria 10, 12, 15, 20 horas de procedimento, e a gente consegue encurtar esse tempo em 30%, 40%, 50%, 70%, e também reduz muito o tempo de hospitalização nesse paciente. Os pacientes de cirurgia microvascularizada podem ficar em regime de tratamento intensivo por 3 a 7, 10 dias e ainda mais 2, 3 semanas de internação em leito ambulatorial. E nesse caso, a gente reduz não só o tempo cirúrgico, mas reduz consideravelmente a internação do paciente, o tempo de manutenção no hospital. E uma outra consideração interessante